Eu comecei a ler o livro de Apocalipse, eu achei que eu ia ficar meio doido. Porque a gente começa a ver tantas coisas no livro, porque ele é um livro simbólico, né, com muita simbologia. Então a gente vê aquele negócio de guerra, de cavalo, de inferno, de lago de fogo. Eu falo, meu Deus do céu, eu preciso salvar minha família, Jesus. Eu preciso salvar meus amigos. Irmãos, eu catava aqueles folhetinhos assim, ó, blocos de folhetinho, e saia para a rua. Às vezes eu ia lá onde eu encontrava aqueles malucos da época que era que eu estava junto, e chegava para eles e eu falei, você aceita Jesus. Aceita Jesus, porque Jesus está voltando, você vai para o inferno. Eu chegava e falava literalmente. Então muitos criticavam, outros zombavam, né? Eu lembro de uma certa vez que um catou o folhetinho, jogou no chão assim, ó, pisou, falou, daqui uns dias você vai estar aqui com nós, fazendo o que nós costumávamos fazer, usando droga e tantas outras coisas. Você vê, passou 7 anos. Então um dia eu andando na rua da cidade de Marial com outros pastores, encontrei a pessoa, depois de 7 anos. Quando aquela pessoa me viu, aquela pessoa falou assim, é você mesmo, meu Deus. Eu não acredito, rapaz. Rapaz, tantos anos. E começou a chorar e falou assim, eu perdi minha família, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Falou, eu preciso. Um batia no meu peito e dizia assim, você é um herói, como você conseguiu abandonar o vício? Porque tem pessoas que elas estão algemadas, sabe? Acorrentadas num vício, acorrentadas num costume ruim e não tem força. E precisa do que? Precisa de uma ajuda, né? E aqui está falando, ó, de uma estar uns aos outros, tanto mais quando vê que aquele dia se aproxima. Mas que dia que se aproxima, pastor? O dia da vinda de Cristo, né? O dia da vinda de Cristo. Então é necessário a gente procurar ler mais a Bíblia, para adquirir mais conhecimento e mais temor, e perseverar nos ensinamentos de Jesus para nós ter a salvação. Se voluntariamente continuarmos no pecado, olha só a resposta que vem, ó. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício para o pecado, né? Então essa exortação é para que a gente, porque a gente está na presença de Deus, mas a palavra é clara. Ela fala que aquele que está em pé, de Coríntios fala, aquele que pensa em pé, cuide para que não caia. Porque uma vez que nós caímos, conhecendo o pleno conhecimento, tendo o pleno conhecimento da verdade, que nem vai dizer um pouco mais adiante aqui, ultrajarmos o Espírito Santo de Deus, né? Quantas das vezes o Espírito Santo nos usou para falar de Deus, não é verdade? Então é um cuidado que nós temos que ter. Por quê? Porque a gente tem que estar firme nas promessas do Senhor para não se desviar e perder a salvação. Porque ele está dizendo, não vai restar o sacrifício. Se a gente for meditar em alguns livros da palavra de Deus, que nem lá no livro de 1 João, vamos ler aqui, livro de 1 João, 1 João, depois de Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João. Ó, 1 João, capítulo 5, no versículo 16. Ó. Se alguém vir ao seu irmão e cometer pecado, que não é para a morte, pedirá a Deus que lhe dará vida. Aos que não pecaram, aos que não pecam para a morte, porque há pecado para a morte, e por esse digo, não ore. Então quer dizer, nós entendemos pela palavra de Deus que tem um pecado, que às vezes a gente falha, a gente erra, tem até um contra o outro irmão. Tem um perdão, liberou o perdão, pediu o perdão, perdoou, automaticamente Deus também perdoa. É bíblico até na oração do Pai Nosso, Senhor, perdoa os meus pecados. A Bíblia fala, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus. Né? Então quer dizer, mas isso tem que ser uma oração pura mesmo, porque eu tenho que perdoar o meu irmão, e automaticamente eu também sou perdoado por Deus, porque tem uma palavra de Deus, se eu não perdoar o meu irmão, Deus não me perdoará. A palavra de Deus fala. E tem pecado então que existe o perdão, que é o pecado da falha, que o ser humano falha, mas existe o pecado que nós tocamos contra o Espírito Santo de Deus, que não há perdão. O pecado contra o Espírito Santo de Deus, ele não tem perdão, né?
Mas aqui a palavra de Deus, então Paulo está dando esse exemplo aqui, né? Tendo conhecido da verdade, então fala que você deve guardar a verdade, mas certa expectação horrível de juízo, de ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava na lei de Moisés era morto sem misericórdia, na época de Moisés, porque era a época da lei, né? Pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhos. De quanto maior castigo cuidará vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, ou tiver por profano o sangue da aliança, com o qual foi santificado a ultrajar o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha vingança e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo, e horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Então lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminado, suportastes grandes combates de aflição. Às vezes fostes postos como um espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulação. Às vezes vos tornastes co-participantes com os que desse modo foram tratados, né? Olha só que palavra, né? Até porque muitos às vezes aceitam Jesus, mas eles acreditam assim: eu vou aceitar Jesus, eu vou ser próspero, eu vou aceitar Jesus, eu vou ganhar dinheiro, eu vou viver só uma vida boa, né? Eu vou ter só uma vida tranquila aqui na terra, né? Não, irmãos, muitas das vezes servimos a Deus e muitas das vezes passamos por alguns tipos de provações, né? Porque nós sabemos que o próprio Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 16 e no versículo 33: disse-vos essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas tende bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo, né? Quer dizer, Jesus quer que você tenha coragem, ter ânimo, é você, né? Coragem, você ir adiante, você não parar, não desanimar, né? É o oposto do desânimo. Porque no mundo nós vamos ter isso. Ele está dizendo que lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de ser desiluminado, suportasse grandes combates. Se você olhar para a tua, talvez você tenha 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos de crente, eu não sei, mas aí você vai olhar para trás, você vai ver quantas lutas que você passou para você estar de pé aqui hoje. Então, às vezes hoje você também está passando uma luta, mas Deus quer que você, dentro desta luta, também lembre que você venceu muitas lá atrás, e quem venceu por você foi Deus. Deus quer que você persevere, né? Porque às vezes foste exposto como espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulação. Eu não conheço a vida de todos aqui, mas eu já passei humilhação pelo fato de ser cristão, né? Como eu disse nessa certa feita que eu fui lá pregar o Evangelho para alguém, quer dizer, eu estou pregando um caminho da salvação para uma pessoa que eu entendo pela Bíblia que vai ter um fim, que Jesus vai voltar, e se o nome da pessoa não estiver no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo. De repente aquela pessoa humilha a gente, né? Joga um pouco feio no chão, pisa, quer dizer, a pessoa se sente orgulhoso naquela vida que está levando, e depois de 7 anos Deus mostra que realmente era um caminho totalmente errado. A pessoa reviu isso. Ontem um rapaz veio aqui na igreja, ele quis reconciliar não, aceitar Jesus. Ele esteve aqui com seus pais, pediu para reconciliar com Jesus em lágrima, e ele falou: olha, eu nunca fui para uma penitenciária, mas eu fui na penitenciária, rapaz, o que é aquilo? Eu parecia que um dia, parecia que eu estava lá dentro fazia 1 ano. Ele falou: e eu vi aqueles presos jogando baralho, uns contando alguma história, e uns diziam assim: nós temos que matar o tempo não matar nós. Eles falavam, porque aqui dentro a gente não vê o tempo passar. E aí, naquele momento, ele se dobrou o joelho dele, começou a orar, porque estava um barulhão, de repente todo mundo parou. E ele falou: quando eu abri meu olho, os presos estavam tudo assim, de cabeça baixa, orando também, às vezes um chorando. Ele falou: teve uma madrugada lá que houve um revolto, e de repente eu acordei, era um chorando.
um canto, outro tirando para o outro. Ele falou assim, e quando eu falei para eles que o meu pai era crente, eles deram nome de família, nome de esposa, nome de filho, para pedir oração. Aí você vê aquelas pessoas que às vezes quando elas estão numa situação como aquela, elas lembram de quem? De Deus. Que elas mais querem a Deus. Eu até brinquei com ele, eu falei assim, rapaz, você vê que reverência que necessitou e dobrou seu joelho, de repente você abriu, todo mundo estava ali reverente, porque a palavra de Deus, ela fala assim, ó, que todo amargo é doce para o necessitado. Todo amargo é doce para o necessitado. A pessoa que está lá necessitada, aí você dá uma palavra para ela, fala assim, você tem que se converter agora. Você vai dar uma palavra, pode ser dura para ela aceita, porque naquele momento de aflição que ela mais quer é Deus, entende? E muitas das vezes nós, queira ou não, que nem eu costumo dizer, às vezes ela vai sair daqui, ó, você tem uma casa, você tem um telhado, você tem uma cama, você tem um alimento, né? E muitas das vezes nós esquecemos de levantar de manhã e falar, papai, obrigado por esse alimento, obrigado por essa roupa, obrigado, sabe? Então isso é fundamental, né? E sabendo que às vezes nós vamos passar só pelo fato de você servir a Deus, às vezes você vai passar dentro do seu trabalho como que eu vou dizer, uma afronta. Isso acontece. Para quem não aconteceu até hoje, às vezes você ser afrontado, mas você é crente, mas você anda assim, mas você dizima, mas você é assim. As afrontas vêm. Mas a palavra de Deus vai dizer no livro de Mateus capítulo 5 sobre a bem-aventurança. Abre alguém aí, por favor, eu gostaria que você lesse para mim Mateus capítulo 5 sobre a bem-aventurança. Bem-aventurança significa felizes, né? Bem-aventurança significa felizes. Você vai ver quem que é feliz. Às vezes parece uma loucura, né? Mas dá uma olhada nisso. Pode ler um dos irmãos. A partir do 3? Pode ser a partir do 1. Pode ser. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Digam amém, irmãos. Amém. Bem-aventurado, feliz. É impossível não ter aqui uma passagem dessa que você não tem passado, ou até está passando, né? Mas a palavra de Deus aqui está sendo clara, bem-aventurado, feliz. É o varão que passa por isso aqui, ó. Varão, a varoa de Deus, né? Bem-aventurado os pobres, né? Não é pobre financeiro, é os humildes, né? Pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os humildes, herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, né? A palavra de Deus já falou aqui, ó. Minha é vingança, né? Eu retribuirei, ó. Às vezes tem fome de justiça, deixa na mão de Deus. É Deus que vai fazer justiça por você. O Senhor julgará o seu povo, o reino da coisa cair na mão de Deus vivo. Então, bem-aventurados sois vós, né? E não somente estamos falando aqui sobre padecer, né? Às vezes ser exposto, né? Ser zombado, criticado, né? Eu até recordo do irmão que Deus curou ele com câncer, e
E o irmão, Vanderlei, hoje vou dizer que ele é pastor, né? Mas ele está ali como pastor na frente da obra da Igreja de Deus é Amor. E ele só chorava de desespero de casa. Porque o médico falou: ó, você tem um câncer, é grave, e eu confesso, a chance é mínima. Conversou com ele e falou assim: eu vou fazer o que eu posso, mas se você serve a Deus, busca por Deus. E ele naquele desespero, e a gente está dizendo ali, ele falou assim: ó, pastor, eu sei que se eu morrer, eu creio que eu vou para o céu, mas eu tenho dó da minha esposa. E chorava: o que vai ser dela? A gente paga aluguel, a gente não tem aluguel, e começou a falar tanta coisa. Eu falei: irmão, não seja precipitado, vamos orar. Lógico que muitas pessoas oraram, muitas igrejas orou, e ali foi tirada uma palavra, saiu aquela passagem no livro de Isaías, quando Isaías entra no palácio do rei Ezequias, e ele está entre a vida e a morte, né? E Deus fala para ele, usando o profeta: conserta a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. A Bíblia diz que aquele profeta, aquele rei, ele se humilhou, ele chorou na presença de Deus, e se humilhou, e Deus fez com que o profeta Isaías voltasse e orasse por ele e acrescentasse mais 15 anos de vida na vida dele. Essa palavra será lá. Isso foi, buscou, e enfim, foi curado. Até sonda não precisou usar. E ele estava em um dia ali, um sol de rachar, ele de terno, cabelo debaixo do braço. E o pessoal começou a zombar, né? Conhecia ele, irmão. Começou a zombar dele, rir dele. Ele estava passando aquele jeito. De repente ele falou assim: eu perdi o meu sentido. Quando eu vi, eu estava lá na mesa deles. Aí eu bati na mesa dele e falei assim: você sabe por que eu estou assim? Você sabia que eu tive um câncer? Você sabia que eu estava no vale da morte e que Deus me curou? Então, naquele momento, o pessoal até pediu desculpa, né? Mas ele foi ousado, né? Ele foi lá e declarou, falou assim: Deus fez por mim. Não é que a gente tem que andar assim pelas ruas, né? Mas se é a fé da pessoa, né? Que nem ele estava indo para um culto, estava com a Bíblia, estava, né? Porque hoje é a coisa mais rara, às vezes você vê alguém que está andando até de bico de dia no sol e andando desse jeito, né? Mas ele foi lá e falou sobre a sua fé. Então, muitas das vezes nós somos zombados, nós somos criticados, sim, isso existe, né? Mas, contudo, Deus quer que nós perseveramos. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. A sua confiança em Deus, ela tem uma grande recompensa. Nós temos que entender que a recompensa do homem, ou aquilo que o homem pode nos proporcionar, ou que o mundo pode nos proporcionar, são coisas passageiras. Mas a Bíblia está dizendo aqui, portanto, não lanceis fora a vossa confiança. Você confia em Deus, né? Não é porque alguém zombou do teu ministério, alguém criticou de você porque você é crente, ou alguma luta até dentro da igreja que você passou, que você vai parar. Você tem que olhar, eu tenho que olhar para Jesus. Hebreus 12 fala que é para nós olhar, capítulo 12, no versículo 1, vai dizer, glória a Deus, aleluia, versículo 12, 2 de Hebreus: olhando firmemente para Jesus, o autor, o consumador da vossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta. Olha aí, a palavra ligando aqui, desprezou a afronta, irmão, porque Jesus foi afrontado pelo próprio diabo. Tu é o filho de Deus mesmo? Por que você não transforma essas pedras em pão? O quê? Você não é o filho de Deus? Mas Jesus fez o quê? Não a vontade do diabo, mas Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Alguém pode dizer para mim: você não é crente? Mas você não sara. Você é crente por tanto tempo, parece que está pedindo para o seu filho está nas drogas. Você é crente por tanto tempo, eu não vi ainda a tua esposa voltar. Você é crente por tanto tempo, eu não vi isso acontecer.
às vezes nós somos afrontados, a nossa fé, você entendeu? Ela é afrontada. Eu ouvi essa palavra com teu pai. Eu tinha aquele bronquite, né? E eu ia ruim para a igreja, mas essa mulher morta na igreja, está doente. Até o dia que Deus curou, né? É. Você entende, irmãos? Então é assim. Mas a Bíblia está dizendo para nós não lançar fora a nossa confiança, porque ela tem uma recompensa. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da vossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta. Quer dizer, Deus tem uma alegria proposta para mim e para você. Ele tem um céu. Você pode ver que nós aqui, muitas vezes, corremos atrás até do ouro dessa terra, que nós não conseguimos nem um milho de ouro, né? Pensa bem. Mas lá nós vamos andar na onde? Na rua de ouro. Olha, pensa bem. Você andar numa rua igual essa, eles vão andar naquela rua de lógica, mas nem como essa aqui, né? É o céu. A Bíblia diz que lá não entrará nada impuro. Então lá não tem impureza. Mas Jesus está dizendo assim, ó, ele, até mesmo com a alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, irmão, desprezando a afronta. E hoje ele está sentado à direita do trono de Deus. Então a palavra de Deus ela é muito clara, sabe? E renova a nossa fé quando a gente lê, quando a gente medita, porque o mesmo Jesus ali, que ele é o maior exemplo na Bíblia, ele também, como ele suportou toda a afronta, porque tinha algo proposto para ele. Você pode ver que debaixo do céu, ou lá no céu, não existe um nome maior que o nome de Jesus. Jesus disse, todo poder me é dado, depois que ele ressuscitou. Ele disse, todo poder me é dado no céu e na terra. Ele mesmo disse para os seus discípulos, ele sabendo que ele ia partir, ele falou para os discípulos assim, ó, nada vocês pediram no meu nome, nada, porque os discípulos andavam com Jesus, gente. Você imagina nós aqui andando com Jesus aqui, nós não ia pedir, quer dizer, Jesus já ia nos abençoar, nós estamos do lado do abençoador. Agora Jesus disse para os discípulos assim, eu irei para o Pai, mas agora tudo quanto vós pedidos no meu nome vos será feito, para que a vossa alegria seja completa. Então nós estamos baseados na fé, na palavra que o Senhor deixou, e que nós vamos pedir com fé, nós vamos receber. Se você está pedindo um milagre, se você está pedindo uma porta aberta, você está pedindo uma cura, você está pedindo para Deus, você está pedindo no lugar certo. Então nós não podemos lançar fora, ó, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Deus me deu um versículo aqui, lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Você vai ver aqui, ó, que a palavra de Deus vai dizer. Romanos 12, 12. Vai dizer... Glória a Deus. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. Quem que é a esperança? Jesus. É para nós se alegrar nele. Quando eu falo se alegrar em Jesus, irmão, tem hora que a gente tem alguma falta de algumas coisas nessa vida. E às vezes a gente entristece. Mas Deus manda nós se alegrar na esperança. A esperança é Cristo. Então nós vamos se alegrar, sendo zeloso, louvando, adorando. Você pode ver, às vezes a gente vem para a igreja até cansado, às vezes até tantos problemas, tantas coisas, mas a gente vem aqui, abre o coração, a gente já volta mais alegre, esperançoso, confiante, né? Então, ó, alegrai na esperança, sede paciente no quê? Como está aí na tua Bíblia, paciente no quê? Paciente, coisa que o ser humano muitas vezes não sabe ser. Às vezes ele, eu acho que não é isso não, eu já fiquei... Uma vez eu queria ser batizado com o Espírito Santo, tinha um irmão de São Paulo que ele era muito usado, naquela época eu não era ainda convertido, e esse irmão falou, vou lá na tua casa, você vai ser batizado, eu queria ser batizado. Mas as coisas vêm assim, né? Leva um tempo também, lógico, e Deus faz na hora que Ele quer. Porém, eu fiz uma campanha de 7 dias, eu não fui batizado, eu falei para ele, irmão, eu acho que Deus não tem nada comigo não, eu falei, acho que não tem nada comigo não, eu vou abandonar esse negócio, e parei de ser crente. Eu só sofri, né? Então, quer dizer, não tive paciência, mas quando eu voltei depois tive paciência, perseverei, automaticamente Deus me batizou. Então está escrito ser de paciente na tribulação.
E a tribulação a gente sabe que é uma coisa que nos incomoda, né? Porque quando a gente fica tribulado, a gente não quer ouvir ninguém. A verdade é essa. Quando a gente está tribulado, né? Às vezes tem gente que fica tribulado de uma maneira, você vai falar, que Deus nada, fala até assim. Eu falava isso. Que Deus nada, meu problema não foi solúvel, eu não quero saber. A gente acaba se levantando, né? Mas aqui está dizendo que é para nós ser paciente na tribulação. Né? Se a gente fosse ver o respaldo aqui, vamos colocar só a Ana, que convivia com o Pedro dentro de casa. Uma dava filho, humilhava a outra que não dava filho, e aquela luta, né? Quantos anos aquela mulher não passou por aquela tribulação ali, até o dia que Deus mudou a história dela. Então, ser de paciente na tribulação e perseverar, um segredo aqui, ó, que é fundamental na nossa vida. Perseverar na oração. Eu costumo dizer que a oração é a chave da vitória. A oração, ela nos aproxima de Deus. Você entende? Então é necessário nós orar. Tem uma passagem que fala em Lucas 18, o dever de orar sempre sem esmorecer, e fala sobre a parábola daquela viúva, que ela coloca uma causa na mão do juiz. O juiz é um juiz que não teme a Deus, não respeita os homens, mas aí aquela mulher, ela ora mais, ela insiste mais que aquele juiz, né? O que eu entendo é a mesma coisa que você está empurrando algo, sabe? Você está empurrando, parece que não vai. Então nessa hora é a mesma coisa a sua oração, é a hora de você dobrar ela. Eu vou dobrar a minha oração, você entende? Porque essa mulher, ela insistiu nesse homem, esse homem falou, deixa eu resolver a causa dessa mulher, para essa mulher não me importuna mais. Quer dizer, lógico que Deus não é assim, mas Jesus disse que, será que o Senhor voltar, Ele vai achar a fé na terra? Por quê? Muitos não estão tendo mais fé, porque ter fé, a Bíblia já fala que a fé, ela é algo invisível, né? A fé é a prova das coisas que não se vê. Eu não estou vendo o meu milagre, mas eu estou vendo que eu estou buscando, estou alcançando, eu vou parar. Então, quer dizer, não é uma fé genuína, porque a fé é você ir até o fim. A fé é você ir, eu não estou vendo, mas eu creio que Deus vai fazer. Eu não estou vendo, mas eu creio que Deus vai cumprir na minha vida. Hoje eu posso estar passando por isso aqui, mas Deus me prometeu algo e eu tenho fé que eu vou chegar lá. É essa fé que não pode faltar, né? Então, a palavra de Deus está dizendo, não lanceis fora, né? A vossa confiança, que tem de uma grande recompensa. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará, o meu justo viverá da fé. Olha só, hein, ó. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então Deus, Ele não tem prazer quando nós estamos ali pedindo, insistindo, mas daqui a pouco nós recua. Deus não quer que nós recuemos. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele é contigo para te ajudar a passar. Abre a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 23, versículo 11. Jó 23, 11. Pensa num homem que foi provado. Pensa num homem que tinha tudo para talvez dizer, eu não vou conseguir, eu vou abandonar mesmo esse caminho. Perdeu 10 filhos, perdeu 10 caixões, perdeu toda a sua riqueza, perdeu a sua saúde, mas continuou fiel. Nas suas pisadas, os meus pés se firmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Olha só. Nas suas pisadas, os meus pés se firmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. O fim desse homem é um fim glorioso. Deus muda o cativeiro dele. Restitui tudo. Tudo em dobro. Né? Foi merecedor. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. 11 de Hebreus, no versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que eu tenho fé que você crê que Ele existe, e que Ele é galardoador dos que o buscam.
Quer dizer, Deus ele é presenteador daquele que busca Ele. Então, se Ele é presenteador, o que vai acontecer? Vai ter uma hora que você não vai nem esperar, porque Deus age assim, tá? Às vezes você vai falar, Senhor, eu quero agora, quando for 9h30 eu quero. Um pode falar, né? Às vezes a gente quer naquele horário, naquele dia, de repente, Deus não faz do jeito que nós queremos. Deus trabalha muitas vezes no silêncio, irmãos. Mas Deus nos surpreende. A palavra de Deus está dando a certeza aqui que Ele é galardoador dos que o buscam. Quer dizer, Ele é presenteador. Na hora que você nem imaginar, Ele vai te presentear, Ele vai te exaltar. Então a palavra de Deus está dizendo, o meu justo, aquele que foi justificado, né? Já foi justificado por Deus. Agora você vai viver pela fé em Jesus Cristo. Agora se está recuar, aí Deus não vai ter prazer. Mas nós, porém, Paulo diz, nós, ele inclui ele, porém, somos daqueles que não retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, né? Então você vê que coisa, porque no meio de tantas lutas, às vezes a vontade é de parar, né? Dê só mais um versículo para a gente estar encerrando aqui, Atos 4:19.